Mobilidade urbana se torna direito social. Descubra o que vai mudar na nossa entrevista de estúdio. Como cuidar do planeta da própria casa é o tema de uma reportagem especial. E ainda hoje, vagas de estágio e o Fica Dica sobre alcoolismo. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Uma das principais reivindicações da população brasileira é a melhora do transporte público. Queixas como falta de estrutura dos ônibus, metrô insuficiente, são uma das principais reclamações dos cidadãos. No último dia 4, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de emenda constitucional que inclui o transporte entre os direitos sociais. Para nos ajudar a esclarecer o assunto, vamos conversar com o Geraldo Spagno Guimarães, professor universitário e autor do livro Comentários à Lei de Mobilidade Urbana. Boa noite, professor. Obrigado pela presença aqui no Circuito UFMG. Então vamos começar falando um pouco dessa emenda à Constituição. O que ela muda para valer na realidade? O que ela muda? Bom, boa noite. Primeiro, ela muda porque todo o assunto, quando ele é tratado em sede constitucional, isso eleva, o debate, do ponto de vista normativo, do ponto de vista dos direitos, inclusive dos direitos fundamentais. Eu já entendia no artigo 5º que existia um direito fundamental. Pelo direito de ir e vir, a locomoção envolve o transporte coletivo urbano, que tem caráter essencial, segundo o artigo 30 da Constituição. Então, me parece que colocar o transporte no artigo 6º, como foi feito antes com duas emendas que acrescentaram alimentação e moradia, que não tinham no texto original, eleva, o debate fica muito mais sustentável e você pode, inclusive, discutir isso até o STF, porque é matéria constitucional. E, professor, o Estado é muito frágil na atuação do setor de transporte público, ele tem que ser mais atuante? Bom, a participação do Estado, ela é necessária do ponto de vista da ordenação e da fiscalização. Não é tão interessante, tão necessário na operação. Por isso que normalmente a gente vê operadoras sendo empresas privadas. A iniciativa privada costuma trabalhar melhor nisso. Em países como os Estados Unidos, há uma abertura até maior para a iniciativa privada do que no Brasil. Mas aqui no Brasil, me parece que o mais adequado é o que se tem na maioria dos municípios, em que há uma ordenação, uma regulamentação por parte dos municípios, na lei local, e, então, ela seguindo essa regulamentação, havendo descumprimento por parte do operador que é privado, ele é fiscalizado e punido. Professor, a gente nota que quando tem uma greve no setor de transporte público, principalmente no ônibus, que é o que a maioria da população utiliza, que a cidade vira um caos, muitos dos serviços eles não funcionam. O setor de transporte público, ele é essencial como a saúde, a educação? Veja, ele é mais. Do ponto de vista da classificação, inclusive constitucional, a Constituição diz que educação é um serviço público relevante. Isso é o que está escrito na Constituição. Educação, não. A saúde é um serviço relevante. E a Constituição diz que educação é indutora da cidadania. Mas, quando fala de transporte coletivo urbano, o artigo 30 diz que ele tem caráter essencial. Então, o único serviço público que é adjetivado com esse traço de essencialidade é o serviço público de transporte, justamente porque os outros todos dele dependem. Se você tem uma greve, como você mesmo disse, você terá nos outros serviços, na educação e na saúde, um comprometimento enorme. Daí a essencialidade que o legislador constituinte colocou somente no serviço público de transporte coletivo urbano. Todo mundo que trabalha no front desses outros serviços depende de transporte coletivo eficiente. Então, imagine o seguinte, numa greve, se o aluno que mora perto vai a pé ou de bicicleta para a escola, ele não tem assegurado para a prestação do serviço de educação. Por quê? Porque o professor dele não chegou, porque o porteiro, porque o disciplinador, porque o pedagogo, alguém não chega. Então, o serviço não é prestado. Isso acontece com telecomunicações, com energia, com saúde, com tudo mais. Por isso, essa essencialidade que faz o transporte público linkar e viabilizar todos os outros serviços. Professor, nas últimas manifestações do meio do ano agora de junho, durante a Copa das Confederações, a gente teve em pauta os estudantes, jovens, protestando muito nessa área do transporte, muito pelo preço de passagens de ônibus altas e tal, mas surgiu uma bandeira que é a questão da tarifa zero. O que o senhor pensa sobre a tarifa zero? Bom, a tarifa zero é o desejável, sim.
tudo bem, você teria uma qualidade de vida melhor. Existem alguns municípios no Brasil que praticam, lá no interior de São Paulo, no interior do Paraná, mas isso tem que ser estudado com responsabilidade. Não dá para fazer galanteio com chapéu alheio. Vou dar um exemplo, Belo Horizonte. Quanto custa o transporte por ano em Belo Horizonte? Quase R$1 bilhão. Da onde a gente vai tirar isso se a gente zerar, se a gente não cobrar? Da onde? Então, a Lei Nacional de Políticas de Mobilidade Urbana, ela permite hoje, ela tem uma regulamentação no artigo 8º da política tarifária, que prevê subsídios intersetoriais, intrasetoriais e alguns, inclusive, do próprio orçamento. Se a gente conseguir, né, essa receita, quanto mais conseguir, é muito mais democrático. Por exemplo, você tem a tentativa em São Paulo de jogar isso para o IPTU. Onde está o capital, né, sustentando quem precisa do social. Por isso que, inclusive, o transporte sendo colocado como direito social, a gente pode priorizá-lo em relação a outros gastos. Então, as políticas públicas voltadas para os direitos sociais, elas vão, né, viabilizar isso. A gente tem uma troca na balança das receitas. O IPTU, ele não tem tanto a ver com a moradia. A moradia é você dar a casa. O IPTU é você cobrar um imposto, né, para aqueles que podem pagar mais e sustentar o transporte que é social. Ok, professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, tem alguma mudança que pode ter um impacto mais imediato no setor de transporte? A gente sabe que essas mudanças são a mais a longo prazo, mas tem alguma atitude, tem algum primeiro passo que a gente pode dar? Mobilidade urbana, eu costumo dizer que é uma coisa com prazo de validade. O que vale para hoje não vai valer para daqui a 20 anos. E o que temos hoje é porque alguém planejou há 5 ou 10 anos. Então, o planejamento é longo. O que tem de imediato em mobilidade urbana é só a conscientização, a educação para a mobilidade. Então, muitas pessoas me perguntam, por que não se aplica aqui algo de infraestrutura que tem na Holanda e na Alemanha? Eu falei, tem muita coisa de engenharia de trânsito que é trabalhada aqui, nós temos aqui, mas o povo, os usuários não são holandeses e alemães, são brasileiros, precisam de educação. Educação é algo que tem, né, um potencial de ganho, de resultado muito maior a curto prazo. Ok, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Circuito UFMG. Obrigado pela presença e uma boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, professor. Agora é hora das vagas de estágio. Nós vamos direto para a redação da TV UFMG com Luana Arcuri e as oportunidades. Boa noite, vamos às oportunidades dessa quarta-feira. A primeira vaga de hoje é para estudantes de Direito, cursando a parte do 6º período. O valor da bolsa é de R$ 900, mais vale transporte, alimentação e seguro de vida. O horário de trabalho é de meio-dia às 6 da tarde. Os candidatos devem enviar currículo no corpo do e-mail para ana.cecilia@macrh.com.br. A última vaga de hoje é para estudantes de Engenharia Civil, cursando a parte do 8º período. É indispensável conhecimentos em obra, cotação, compras e gestão de fornecedores. A bolsa é de R$ 1.000, mais vale transporte, alimentação e seguro de vida. O horário ainda será combinado. Os candidatos devem enviar currículo para eline.oliveira@grupocelp.com.br. As vagas de hoje ficam por aqui. Até a próxima. Esta é a semana do alcoólico recuperado e o Fica a Dica traz recomendações para vencer o vício. Hoje a dica é sobre os tratamentos do alcoolismo. O tratamento do alcoolismo vai depender de vários fatores, né? Uma coisa que eu falo sempre é a importância de conciliar o tratamento do paciente com o tratamento da família. A família está sempre em dificuldade, a família está sempre precisando de ajuda e a família é um suporte importante para que a pessoa consiga sair do problema do alcoolismo. O segundo passo é ajudar o paciente a reconhecer que ele tem um problema com o álcool, né? A maior parte dos pacientes banaliza, acha que aquilo é normal, acha que não tem um problema e como não tem uma pessoa de confiança, às vezes que seja um pouco a referência para falar não, stop, tá demais, né? Ele acaba persistindo ali. O tratamento para o alcoolismo existem várias coisas, existem tratamentos médicos, né, que a gente pode fazer uma abstinência ou ajudar a pessoa a ter menos pulsão, menos desejo
pelo álcool, né? Existem os tratamentos associativos, como os alcoólicos anônimos, que vão ajudar essa pessoa a ter uma rede, a criar uma rede de apoio que vai ajudar ela a não precisar mais do álcool. E nós vamos ter também tratamentos psicológicos que vão reforçar e evitar as recaídas. Amanhã a dica é sobre como a família deve lidar com o alcoólico. Não perca! A preocupação com o ambiente ganha cada vez mais espaço nas empresas e na vida dos cidadãos. Na reportagem de Janaína Coelho, você vai descobrir como cuidar do planeta da própria casa. Nesta associação, no bairro Sarandi, na região da Pampulha, são processadas cerca de 60 toneladas de materiais recicláveis por mês. Papel, papelão, latas e plástico são separados, prensados e vendidos a empresas de reciclagem. Para nós é trabalho e renda. Então, assim, é bem gratificante. É bom trabalhar com material, né? Para mim, por exemplo, que eu tenho 15 associados, incluindo eu, né? Para mim é um orgulho saber que do lixo eu estou tirando sustento para 15 famílias. Trabalho que pode ser facilitado com a ajuda da população. Tendo a consciência de fazer a separação correta, não misturando o lixo, né, de cozinha, de banheiro no meio do reciclável. O mais certo é separar o papel do enlatado, de lata, né, os alumínios separadinho, bonitinho do banheiro também. Até para a gente fazer o manuseio mais adequadamente, porque às vezes você vai fazer uma coleta na empresa, dentro da empresa a gente usa a luva, usa até a máscara, mas você está dentro do carro, vindo para o galpão de reciclagem, aquilo ali você tirou tudo. Aí você para no local, vê uma sacolinha cheia de reciclar, mas se tiver lixo comum, você não vai pegar. E que tal reaproveitar os materiais dentro de casa? No apartamento de Eunília é assim. O pneu virou base de mesa, de jardim e até aparelho de ginástica. E a consciência ambiental não para por aí. A água da máquina é reaproveitada e as cortinas são feitas de pazinhas de mexer café. O planeta, a gente faz tanta coisa maravilhosa pra gente. A praia, né, a água que a gente toma. E o que eu faço pelo planeta? Que eu vejo os objetos, eu fico com dó. Eu falo, gente, eu vou jogar isso fora. Um objeto ainda que está em bom estado, uma caixa, uma vasilha, né, uma latinha em bom estado. Não posso, porque não justifica, é irracional para mim jogar fora uma lata que ainda pode ser usada. Isso causa um bem-estar assim, muito grande. As pessoas estão aí correndo atrás de felicidade, a felicidade está muito perto, né? Isso aqui traz muita felicidade. Atitudes que, segundo este médico ambientalista, fazem parte de uma mudança de comportamento necessária para transformar o contexto em que vivemos. A ecologia é a economia inteligente. A economia, se não aprender na escola da ecologia, ela se torna anti-ecológica. Ela se torna insustentável. Então, a grande escola da economia tem que ser a ecologia. E a ecologia é a grande aula de economia universal. Por aí você vê a questão de reciclagem, de compostagem, você analisa a questão de não ter desperdício, a produção volta para o ciclo econômico, para o ciclo energético, né? As bactérias, os micro-organismos digerem, os decompositores, né? Tudo é reabsorvido pela terra. Então, assim, essa é a grande lição que eu acho que tem que ter a economia, aprender com a ecologia para ser sustentável. Trabalhadores do setor de construção civil de Belo Horizonte estão em greve há 10 dias. Na manhã desta quarta-feira, uma das manifestações aconteceu no campus Pampulha da UFMG. As principais reivindicações são o aumento no salário, vale alimentação e treinamento de trabalho adequado aos funcionários. O Circuito UFMG termina agora. Boa noite e até amanhã.